Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Mais uma segunda-feira. Vamos aguardar aqui um pouquinho as pessoas entrarem. Oi, Cândida, boa noite. Seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos focar na solução. Ai. Já chegou, amiga? Viajou? Fez boa viagem? O que hora venha para cá? Hoje nós vamos falar um pouquinho. Oi, Thaís. Sejam todos bem-vindos, vamos entrando. Queria lembrar a vocês que hoje nós vamos fazer uma invocação e desse livro aqui, não sei se as pessoas têm, mas quem não tiver, se quiser comprar, são 50 invocações. Sempre eu mostro no final do livro, dentro do livro tem umas cartas que vocês podem descartar e depois vocês têm umas cartinhas que vocês podem embaralhar para atrair aquela carta que você precisa, né, de orientação naquele dia. E esse livro, eu recebi esse livro em 2000 e esse já está na segunda edição, já tem 5.000 livros vendidos. Primeiro nós vendemos 3.000 e agora na segunda edição 2.000 e já vamos para a terceira edição. É um livro que nos ajuda muito, nos orienta muito, porque ele sempre traz o equilíbrio das suas duas partes, daquilo que você não está vendo dentro de você, do seu potencial, dos seus recursos, né? E ele traz para você a fé na sua, não uma crença externa, mas algo que habita dentro de você, de uma força maior que todos nós temos dentro de nós. E que hoje, nesses tempos que nós estamos vivendo, né, de muito tumulto, ele é bem necessário. Porque quando a gente se afasta dessa fé maior, dessa força maior, a gente vai para as trevas e a gente muda a nossa frequência, a nossa vibração. E aí a gente não consegue ver solução nenhuma. A gente fica literalmente sem escolha, né? Mas eu não quero me delongar e quem chegar depois vai pegar o bonde andando e pode pegar os recursos depois, né? Que eu vou passar hoje de alguma forma. Então, quando a gente fala de solução, para que haja a solução, existe sempre um problema para ser resolvido, não é mesmo? Então, assim, quem não tem problema hoje, né? Quem não está precisando de uma solução? Mas quando a gente está com muita raiva, ou muito tenso, ou muito ansioso, ou muito nervoso com as questões, a tendência é que o cérebro não tenha uma boa saída, né? Ele não tenha recursos, ele não consiga ver os seus próprios recursos para que você possa ter uma boa solução. Mas afinal todo mundo tem problema, né? Na escola, na faculdade, no trabalho, nos projetos, nas relações pessoais, principalmente as afetivas, né? Entre outros problemas que a gente tem. A necessidade que nós precisamos, né, maior, é entender como você pode lidar da melhor forma com os seus problemas e resolvê-los, né? Porque isso é que é essencial para todo mundo, né? Como resolver, né? Como sair, né, desse conflito, dessa questão, né? Na realidade, a solução é um processo, né? É uma abordagem, digamos assim, analítica, né?
É uma abordagem que nós precisamos ter essa análise maior, ter um olhar mais amplo sobre todo o problema. Não adianta você focar numa questão do problema, porque o problema ele tem lados, né? Você não pode olhar só para o seu umbigo, ou só para a sua dor, ou só para aquilo que você acha que é verdadeiro, ou que você acha que é o certo para você. Na realidade, quando nós temos que olhar para um problema, porque se você fizer isso, na realidade, olhar só para o seu umbigo, só para a sua questão, só para a sua verdade pessoal, para aquela que você acha que é a verdade, você não vai ver uma boa solução, né? Para uma questão ter uma boa solução, né, é preciso que todas as partes do conflito ou do problema estejam bem, né? Se a outra parte não fica tão bem, você não vai se sentir bem, né? Com certeza, alguma esfera da tua consciência não vai ficar bem, vai ficar mal com alguma situação. E isso pode se acumular com várias questões internalizadas suas. A eficácia de um problema exige de nós reconhecimento total da questão sob todos os ângulos, né? Sobre todos os lados da questão. Ela tem que ficar bem compreendida, a solução será muito mais fácil para todos os envolvidos. E todo conflito precisa estar bem em todos os lados. Não adianta eu ficar bem e o outro ficar mal. Isso não é uma boa solução. Nunca será uma boa solução. Para que isso aconteça, é importante refletir, né? O que é um problema para mim? Qual é a questão exata desse problema? Então, você pode esmiuçar essa questão, observar ela de vários ângulos, digamos assim. É dissecar a questão, para depois você definir a estratégia que você vai usar para solucionar esse problema, né? Então, em primeiro lugar, tenha uma definição clara do seu problema, né? Aceite e busque opiniões e novas ideias, né? Porque às vezes, se você tem uma pessoa a quem você levar a sua questão, o seu conflito, e pensar junto, o outro pode dizer assim, mas escuta, você já viu por esse ângulo? Você já parou para perceber o que o outro está sentindo? O que o outro falou tem uma certa atitude de razão aí? Você já parou para ver isso? Então, assim, é te dar um eixo, uma consciência, e te dar uma freada para que você não atropele, às vezes, a situação. Porque no calor da emoção, no calor da sua razão, né, entre aspas, digamos assim, você pode não ver toda a dinâmica, né, que está oculta por trás desse conflito. Então, para ter uma boa solução, você tem que ver o todo primeiro. Então, aí sim, você vai estudar as partes, porque todo conflito tem várias partes e nós precisamos aceitar isso. Então, você tem que usar todos os recursos para entender o que está acontecendo e buscar, literalmente, ser o mais imparcial possível para que você possa ter uma boa solução. Crie sempre mudanças, né, que conduzam as melhorias para que essa solução seja resolvida, seja acertada, digamos assim. Não apenas remova os sintomas, porque se você
não for na causa do problema, ele vai retornar. Sabe aquela... É um pouco feio isso, é um pouco ruim, mas sabe quando a pessoa tem um furúnculo? Existe um saquinho no fundo do furúnculo. Se você não for lá no fundo e raspar e tirar aquilo, se você só espremer e limpar superficialmente, aquilo vai inflamar de novo. É uma ferida aberta. E o conflito, em geral, é isso. Porque você não está olhando para as duas partes, né? Então, é um movimento que você vai ter que fazer de um olhar muito mais delicado, muito mais minucioso, muito mais amplo do que aquele dizer, não, mas eu tenho razão, eu sei o que eu estou falando. A tua crença diz para você que você sabe. Mas será que você sabe mesmo? Porque o outro tem a verdade dele e a solução que ele achou pode ser melhor do que a sua, segundo ele. E ele não está errado, né? Nós precisamos de ajuda para solucionar conflitos. Então, eu quero dizer a vocês que uma das melhores ferramentas que eu conheço é a constelação familiar. Vivenciar uma constelação permite a todos os envolvidos no sistema identificar os sentimentos ocultos dos outros, daqueles que participam do conflito, né? Tem vários membros da família que estão envolvidos, por exemplo, né? Nós estamos falando de família aqui, mas pode ser qualquer coisa. O problema, o conflito ou a questão precisa ser olhada de todos esses ângulos, porque cada uma parte pode estar vendo de uma forma diferente. Então, dessa forma, nós podemos ver que muitas vezes a nossa dor ou o problema não é maior do que o do outro. Assim, nós temos a chance de ver o outro ponto de vista e o sofrimento do outro. Quando você se coloca como representante de alguém, ou quando você coloca alguém na sua frente que pertence ao grupo da família, esse representante ele vai trazer à tona sentimentos que são totalmente desconhecidos para você. Da mesma forma como você vai poder observar sentimentos que você carrega que você não percebia. E esses sentimentos ocultos que estão dentro de nós, eles quando vêm à tona, eles nos deixam, como nós estamos observando, eles nos deixam estarrecidos. Mas eu não estou sentindo isso, mas eu não sou assim. Você pensa que não é. Nós temos muitas personas escondidas dentro de nós que se manifestam muitas vezes nos deixando perplexos. Na hora H, você pode ter uma atitude impensada que você jamais imaginou que pudesse ter. Então, quanto mais você resolver os conflitos de uma forma imparcial e neutra, muito melhor, né? Na constelação, tudo faz sentido e pode ser sentido, né? Como problemas afetivos, financeiros, profissionais, saúde, traumas, emoções e muitos outros, né, que estejam afetando você. Mas o bonito nesse trabalho é o objetivo, é o foco, que é a possibilidade da melhor solução para todos os envolvidos. Porque existe no sistema familiar uma lei maior que é o amor. O amor que vem à tona e penetra todos os campos, né? Existe um amor, não estou falando de amor incondicional, mas eu estou falando de um amor generoso de cada alma, que pode olhar de uma forma mais branda, mais suave e mais imparcial e menos caliente, né, para aquela questão. A constelação sistêmica, ela acontece de dentro para fora, né?
ela é muito parecida com a cinesiologia, porque a cinesiologia você vai se trabalhando e você vai mudando de dentro para fora. E você nem percebe que você mudou, porque a mudança aconteceu automaticamente. Quando a tua tomada de consciência muda, quando a tua percepção sobre o todo muda, muda a tua vibração, muda o teu sentir, muda o teu atuar, a tua ação muda, né? E as sensações, a compreensão, é a conscientização daquele conflito, do que está acontecendo, por trás daquilo que você pensa que é, né? Ou os problemas que são importantes, né, para a nossa evolução. Todo problema é importante para a gente evoluir, mas naquele momento é importante que eu tome consciência, né, que a minha evolução pessoal está alcançando um ápice, um entendimento sobre o sistema, sobre a minha doença, sobre o meu relacionamento, sobre o meu parceiro, sobre o meu amigo, sobre o meu filho, que eu não tinha antes, né? E aí você pode entender o que está acontecendo com todos os envolvidos. E aí a sua percepção do todo muda. E isso é que é mágico, porque ele vai além do teu achismo. O campo, o fenômeno que está oculto no sistema familiar, ele mostra para você o que existe, que estava tão escondido e ao mesmo tempo estava tão à mostra, estava tão na cara, né, que você não conseguia ver, porque você estava aprisionado numa crença pessoal. Muita gente diz, mas é perigoso, depois eu vou trazer à tona essas questões, e depois como é que corrige isso, como é que eu vou ficar depois? Não existe perigo na técnica das constelações familiares. Isso eu preciso dizer para vocês, né? O que é perigoso são os profissionais não qualificados que existem em todas as profissões e não somente nas constelações, né? De usarem o seu achismo em detrimento daquilo que o campo familiar nos traz e quer e precisa, né? Como a melhor solução para todos os envolvidos onde eles pertencem. Então, é sobre isso que a gente precisa ter cuidado no olhar, né? É olhar para qual profissional que eu estou colocando a minha questão. Se ele tem embasamento, se ele tem conhecimento, se ele tem prática, se ele tem estudo, se ele tem conhecimento, se ele é uma pessoa trabalhada, se ela está no mercado, o que ele já está fazendo, o que ele já fez. Isso nós temos que ver em todos os profissionais quando eu vou fazer alguma coisa. Eu vou fazer uma cirurgia, eu vou arrancar um dente. Quando você faz isso e não tem esse conhecimento, dá zebra, né? Eu passei por isso no ano passado, com um dentista, né? Então, você acaba indo por uma indicação e assim, você não pergunta ao todos. Quando aconteceu a miséria e que eu pude saber o que tinha acontecido, nossa senhora, aí veio tudo, né? Mas eu tinha que aprender alguma coisa com isso. Isso também nos faz evoluir, né? E eu sempre fui uma pessoa muito cautelosa com isso, né? E mesmo assim, caí numa pessoa que não era qualificada para fazer o serviço que eu fui fazer. Então, assim, eu não sei se talvez ela não tivesse nos melhores dias dela, mas o que eu ouvi depois foi muito desagradável. Bom, eu acho que quando o conflito vem, ele sempre nos traz um aprendizado. E você precisa olhar para todos os lados, precisa olhar para tudo que está acontecendo ao redor, né? Então, todos aqueles que pertencem a esse conflito, eles estão incluídos.
guardando, claro, as devidas proporções de cada situação, nós não podemos excluir essas pessoas. Nós precisamos entender o que está acontecendo para que você possa tomar as suas devidas ações dentro do conflito, mas sem se machucar e sem machucar. O importante é que dentro da constelação os sentimentos vêm à tona e eles podem ser expressados e vivenciados, permitindo a todos os integrantes que tenham uma visão mais profunda, mais clara, né? Daquilo que sempre teve oculto e que você não estava vendo, mas que de repente você pode ver, né? Isso, assim, traz para nós uma compreensão de todo o sistema e do que estava ao nosso lado e que nós não víamos. Por que aquela pessoa entrava em atrito ou em conflito com você? A quem nós estamos em lealdade nesse conflito, né? E quando essa expressão, ela pode, somente com essa liberdade que eu acho, né, de expressão manifestada, pode ser tomada uma nova consciência a respeito das questões e assim ressignificar a sua história. Quando você ressignifica a sua história, as relações começam a mudar. E quando você começa a mudar, isso nos mostra que você teve uma nova escolha. A escolha vem de uma aceitação genuína daquela situação, daquela pessoa que não pôde fazer diferente, daquela pessoa que estava totalmente envolvida em questões que ela mesma nem conhecia, né? Então, todos têm direito de escolha. Ninguém pode ser privado disso. E a expressão, essa liberdade maior é muito importante em todos os lugares. Existe uma diferença também entre mediação, negociação, conciliação e arbitragem. Todas elas estão a serviço da melhor solução, né? A mediação é um dos métodos de resolução de conflito. O mediador, ele vai facilitar o diálogo entre as partes conflitantes, que é um pouco diferente do que um facilitador de constelação faz, né? O que eu quero dizer é que muitas vezes nós complicamos a vida, né? E as relações simplesmente por egoísmo. Eu digo egoísmo quando nós não queremos ver a outra parte, não queremos saber o que o outro lado está sentindo, o que o outro lado está passando, né, dentro da sua alma e do seu coração. Quando nós, por exemplo, agimos, às vezes, quando crianças, como criança mesmo, num conflito. Eu quero porque eu quero. É porque é assim que tem que ser, porque isso é que é o certo, porque isso é o que é o melhor para mim. Isso é uma atitude infantil e nós precisamos olhar mais detalhadamente para isso. A constelação nos dá a possibilidade de ter uma visão ampla do sistema e de todas as emoções que estão encobertas, né? E eu queria dizer assim que a verdadeira solução vem da possibilidade de escolhas de todos os envolvidos, onde cada um assume o seu lugar e se responsabiliza por sua própria história, né? Então, eu queria também falar assim, falar sobre uma listinha, digamos assim, de possíveis soluções, né? Mesmo que você não faça uma constelação ou uma terapia,
de apoio, de ajuda, para que você possa ficar mais claro para você aquilo que você está oculto, aquilo que você não está vendo. Eu fiz uma lista de possíveis situações, né? Então, a primeira é admitir o problema. Você tem que admitir que você tem um problema e precisa resolver. O que nós não podemos é ficar carregando situações problemáticas, porque elas só vão aumentar, né? Então, encarar a questão de frente, saber qual é a questão principal que precisa ser olhada, precisa ser desmistificada, que precisa ser realmente resolvida. Isso você não pode permitir deixar de fazer, digamos assim. Então, entenda o problema. Entender o problema é o quê? Qual é a dimensão do meu problema? Quem está envolvido nele? Quais são as prioridades de resolução? Quais são as consequências desse problema, desse conflito? O que ele pode gerar? O que ele pode crescer? O que ele pode aumentar, né? Quem pode me ajudar a resolvê-lo? Isso é uma outra coisa fundamental que você precisa olhar. Porque às vezes nós não temos capacidade no momento, pela tensão do envolvimento, de ter um olhar mais imparcial, de um olhar mais sistêmico, um olhar mais amplo, né? Mais generoso sobre todo a situação. Busque informações confiáveis a respeito deste problema. Não vá atrás da primeira coisa que te falaram, né? Para que você não crie um problema onde não existe, muitas vezes. Identifique as causas raízes desse problema. Será que esse problema é o que está acontecendo agora mesmo? Ou isso é uma coisa que já vem de longa data? Ou é uma coisa que eu já repito em todas as minhas relações? E essa é mais uma relação que está se repetindo. Então, isso é sistêmico. Fique esperto sobre isso. Não tenha medo de errar, né? Abra seu coração e a sua generosidade interna para solucionar, né? Seja sempre realista, pé no chão, não fique idealizando coisas, nem imaginando coisas que não existem, criando coisas na cabeça, né? Realidade, busque as informações precisas, né? Busque ajuda confiável, sempre, né? Não escute o primeiro, né? Esse falou, vai saber daquele, vai saber daquele outro, vai se informar, né? Aplique ferramentas para te auxiliar e tenha sempre um plano B. Nunca se permita se deixar envolver demais nessas questões. Eu queria dar uma pincelada sobre isso, porque nós estamos passando tantas situações de que a gente está sendo tolhido nesse momento de tantas informações, de tantas coisas, de tanta clareza, que é um momento que eu sempre digo, gente, orar e vigiar o tempo todo, né? Você tem que estar alinhado o tempo todo. E eu acho que as pessoas, de um modo geral, elas se afastaram muito dessa presença divina que existe dentro de nós. A oração não é uma reza que tem que ser daquele jeito. A oração é uma coisa internalizada, né? É uma boa solução para que você tenha lucidez. Respira corretamente, fecha seus olhos e perceba que você tem uma consciência divina. E quando eu falo divino, eu não estou falando de religião, tá? Porque para mim, religião vem do latim, que significa religare. Religar-se à sua força maior. Porque eu acho que nós somos muito poderosos. Nós temos um poder que nós desconhecemos. E nós precisamos aprender a saber usar esse poder a nosso favor, para termos boas soluções.
Então, quando você age como criança, imaturamente e raivosamente, impulsivamente, você está fora de controle. Você não está no seu eixo. Você não está na sua razão. Então, quando você não souber o que fazer, quando você não souber que atitude tomar, respire pelo diafragma, oxigene seu cérebro, oxigene seu corpo, seus sangues, sua corrente sanguínea, seus órgãos, alimente o seu poder interno para que essa luz possa vir com clareza e te iluminar, para que você possa ter uma boa solução, uma boa direção. E nunca diga, Senhor, eu quero o melhor para mim nesse momento. Não. Diga que seja feita a sua vontade e o melhor se concretize para todos que estão vivenciando esse conflito. Que a solução seja boa e plena para todos. Aí sim, isso pode ter uma clareza e possa ter uma solução melhor. Isso é tão importante porque nós sempre temos o dedo em riste, né? E nós não podemos ter isso para uma boa solução. Senão a gente sempre acha que a nossa verdade é a única. Agora, eu vou convidar vocês para que a gente faça uma invocação nesse momento que eu acho muito importante, que é uma invocação para ajudar a evolução da humanidade. A humanidade está evoluindo. A evolução vem de uma tomada de consciência, de um olhar mais amplo, de um olhar absoluto, vem da verdade, vem da bondade, vem da paz e vem do amor. E nesse momento, o universo está muito conflituoso. Tem uma evolução da página 85. Hoje eu sorteei mais cedo, porque eu estava querendo uma invocação de orientação, né? Para esse momento tão difícil que o planeta está passando, que vários povos estão passando. E aí veio essa invocação que chama Ajudar a Evolução da Humanidade. É a cura 15. Para quem tem o livro, abram na página 85. Porque eu acho fundamental que a gente esteja unidos nesse momento para o universo todo, para a humanidade toda. Que ela seja realmente humana, né? Faça-se a luz. Invoco aqui neste momento para que o portal sagrado de transformação da humanidade se faça, abrindo todas as portas universais da evolução da grande cruz cósmica de luz, em nome do Divino Espírito Santo e dos mestres da grande fraternidade branca. Que as hierarquias divinas do amor universal estejam presentes no dia a dia de cada ser humano sobre a face da Terra, mantendo a mente de toda a humanidade no caminho correto. Que o verdadeiro amor se abra em nosso peito no dar e receber, na troca dessa energia pura, deixando que o amor incondicional que há em nosso coração governe as nossas ações. Que possamos estar integrados e sintonizados com a luz que brilha em nosso cérebro, trazendo a clareza e iluminação a todas as memórias de trevas arquivadas, libertando essas imagens e, em seu lugar, programando novas escolhas positivas em toda a nossa vida,
para recuperar, assim, os arquivos de nossos ancestrais de luz e acessar todos os ensinamentos que estão à nossa disposição para podermos dirigir a nossa vida com maturidade, imparcialidade, competência, amor, bondade, determinação e paz interior. Que o ser espiritual de cada um na Terra acorde em todas as células adormecidas pela inconsciência, fazendo as mudanças vibracionais de código genético, trazendo todas as glórias do Pai, céu, cérebro, inteligência e sabedoria, e da Mãe, terra, corpo, disposição, saúde e ação. Existente em cada um de nós e que foram colocadas à nossa disposição em nossa semeadura. Que se façam as transformações do código genético e os padrões limitantes do DNA, colocando-os em perfeita unidade com a divina presença em si mesmo, para dessa forma subir uma oitava ao plano evolutivo de nossa existência. Que toda a humanidade possa entrar em equilíbrio em todos os seus corpos, físico, emocional, mental e espiritual, centrados e conscientes do seu centro, não deixando que as limitações do mental inferior o coloquem em disputas inúteis, tirando-o do eixo. Que a humanidade possa descobrir seus verdadeiros talentos e colocá-los em ação para concretizá-los e realizá-los na Terra junto aos seus irmãos. Sentindo a presença divina, enchendo de luz e paz o coração dos habitantes da Terra. Que este seja o momento da transformação tão esperada em todos os universos, pessoais, planetários, em luz, amor e glória. E que seja feita a vontade suprema do meu Senhor e de minha Senhora, porque nossa alma está em ressonância com a divina presença e a sua vontade é também a nossa. Está concluído. Eu achei que foi tão clara essa invocação hoje para os momentos atuais, para o que a gente espera da humanidade, o que a gente precisa e o que a gente precisa vibrar nesse momento. Porque não é só para mim, não é só para o meu vizinho, não é só para a minha família. É para toda a humanidade. Nós estamos muito, muito afastados da vibração de luz. E é nesse momento só podemos pedir que cubra a face da Terra com a luz, com o amor e com a bondade em todos os corações. Eu vou deixar essa invocação depois, se ela couber, né? Para quem não tem esse livro, mas ela é muito especial nesse momento, muito especial. É aquela solução que todos nós queremos. Paz no nosso planeta Terra. Paz na nossa casa e na casa do meu vizinho. Porque nós não vivemos sozinhos. Nós somos um com o todo. E a melhor solução para todo o nosso planeta, agora, nesse momento, é essa. Paz, amor, bondade e verdade. Obrigada a todos vocês que aqui estiveram. Alguém quer fazer algum comentário, quer falar alguma coisa, quer compartilhar?
Oi, Ana, Jane, Gabi, Verinha Paturi, e Stefano, Irene Cardotti. Oi, querida, é muito linda mesmo essa invocação, é muito forte, né? Eu acho ela extremamente necessária nesse momento. Oi, Fátima, querida, saudade. Então, é isso aí. Nesse momento, eu só posso deixar aqui meu amor e o meu obrigado por vocês compartilharem esse momento comigo. Então, na busca das melhores soluções, nós temos que ter esse olhar, né? Imparcial, amoroso, reflexivo e sistêmico. Porque o todo faz parte de nós, e nós pertencemos ao universo, e o universo pertence a nós. Então, nós somos um com o todo. Não tem nada fora de contexto que não nos atinja, né? Então, não podemos apontar o dedo para o outro sem que os outros estejam apontando para nós. Cada um assume a sua parte e se responsabiliza por ela. Fica mais fácil. Um bom final de semana para todos. Gratidão.